A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do nosso Senhor Jesus, um feliz Dia das Mães a todas as mães da Devi Peraruama, a todas as mães que vão ouvir a lição do dia de hoje, que o Senhor possa abençoar cada vez mais com saúde, com discernimento, que o Senhor possa nos conduzir e nos ensinar a cada dia a sermos boas mães para os nossos filhos. Amém? Filhos espirituais, filhos na fé, filhos do coração, filhos gerados. Que o Senhor possa nos ensinar a ser para eles o que eles necessitam. Texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 11. A aula de hoje vai falar sobre o ministério apostólico. É a lição de número 6, do dia 9 de maio. Até aqui nós vamos estudando os dons espirituais. E a partir de agora nós vamos estudar os dons ministeriais. Lembrando, só para a gente relembrar, tá? Os dons espirituais, dom da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, da fé, dons de curar, dons de operação de maravilha, dons de profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons espirituais. E a partir de hoje nós vamos estar estudando nas próximas lições os dons ministeriais. Hoje eles estão no ministério apostólico. A próxima será dos profetas, assim dos evangelistas, do pastor, mestre ou doutor, presbítero e o diaconato. Então, nós precisamos nos preparar para compreender, nos abrirmos, para compreendermos o propósito de cada ministério. O porquê Deus faz, o porquê Deus cria, porquê Deus dá o dom, porque Deus chama, Porque Deus chama os seus para a obra, O texto áureo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com propósito de expandir o evangelho de Cristo. O primeiro propósito que Deus tem quando Ele dá uns para cada um a sua função é para a expansão e edificação do corpo de Cristo. A leitura bíblica está em Efésios, no capítulo 4, do 7 ao 16. Eu vou estar fazendo a leitura a partir do 10. Porém, vocês, os irmãos que estão em casa, podem separar um tempo com a sua família, abrir a leitura em Efésios capítulo 4 e fazer a leitura do capítulo 4. Mais especificamente do 7 ao 16, que é o que o comentarista separou para a lição de hoje. Mas para não fugir muito do assunto, eu vou estar lendo do 10 ao 16, que é o que vai complementar melhor aquilo que nós vamos estudar hoje. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo está falando de Jesus Cristo, que é o que desceu e subiu, que ressuscitou, E ele mesmo, Jesus Cristo, Deus, Deus Filho, ele nos deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual
Todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O objetivo desta lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento, tá? Mas antes de entrar na introdução, eu vou voltar no versículo 12, no 13, no 14, vamos no 16. O que ele está dizendo no versículo 12? É o objetivo, é o propósito. Então, é para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Santos somos nós os separados. Somos nós que aceitamos a Cristo e decidimos viver uma verdadeira mudança de vida. Como nos aperfeiçoarmos, como mudarmos de vida, se não houver um ensino, se não houver quem nos oriente, quem nos mostre o verdadeiro caminho, quem nos conduza ao verdadeiro evangelho. Para isso, Deus separa e dá uns com funções diferentes de outros, certo? Para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à unidade de fé, para que nós, o corpo de Cristo, nós, os filhos, os membros do corpo de Cristo, vivamos uma fé una em Cristo Jesus. Tenhamos um verdadeiro conhecimento de Deus, do Filho de Deus, né? A medida e a estatura de Cristo. E o mais importante, né? Uma das partes mais importantes nesse texto, para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que tenhamos um crescimento não um inchaço, mas um crescimento visível, um crescimento estruturado, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por roda de todo vento de doutrina. Quando Paulo está falando nesse engano dos homens, nessa roda de doutrinas, ele já está falando nessa gama de ensinos que já existia antigamente, sobre doutrinas completamente diferentes, que questionam Jesus Cristo, questionam a fé, que depositam a fé em outras coisas e não no Filho de Deus, nos milagres que Jesus fez, no quanto Deus nos amou. Então, desde antes, já havia um preparo para que hoje nós não fôssemos enganados, nós não vivêssemos nenhum tipo de espírito de engano. É para essa função, é sobre esse propósito que Deus separa, para que no 16, para que todo o corpo de Cristo, bem ajustado, ligado com o auxílio de todos, ou seja, o corpo de Cristo ele precisa trabalhar junto, em unidade, segundo uma justa operação de cada parte. Não é cada um fazendo, não todos fazendo a mesma coisa, é que cada um faça a sua parte, para que o corpo de Cristo funcione bem ajustado. Pensa no maquinário do relógio. Aquela catraca ela não tem que ir encaixando para que os ponteiros do minuto, do segundo e do horário eles consigam trabalhar corretamente. Assim deve ser o funcionamento do corpo de Cristo, como um maquinário de um relógio bem ajustado, para que todos juntos em unidades possam continuar levando e propagando o Evangelho de Cristo, levando a boa nova do Evangelho de Cristo. Na introdução, a partir dessa semana, nós vamos estudar os dons ministeriais, objetivando desenvolver o caráter cristão na comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo. De acordo com a Epístola aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais, conforme eu havia dito logo no começo: os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários para a vida da igreja local, para a vida da igreja local, para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelos dons ministerial dos apóstolos. O objetivo
que o nosso Pai amado tem para as nossas vidas é que nós possamos crescer. Crescer não em estatura, mas crescer em graça. Crescer em conhecimento. Crescer vivenciando o amor de Cristo. Crescer tendo experiências com Deus. Amém? O primeiro tópico vai tratar do colégio apostólico. E o primeiro tópico ele vai tratar do termo apóstolo, que quer dizer enviar, remeter, aquele que é enviado. O apóstolo era aquele que era enviado para levar o evangelho, para levar a boa nova de Cristo, oficialmente comissionada por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo era enviado por Cristo, igualmente como o Filho de Deus foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador. Jesus foi enviado a essa terra, né, por Deus, nasceu como homem para salvar o pecador, com autoridade, com poder, com graça, com amor. O verdadeiro apostolado, ele baseia-se na pessoa e na obra de Jesus, no apóstolo, o apóstolo por excelência. A gente sabe que Jesus, ele é apóstolo, ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso redentor. Segundo subtópico, o colégio apostólico. Nesse tópico, ele vai dizer que entende por colégio apostólico o grupo dos 12. Os 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliar em seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, não foram homens perfeitos, mas foram homens vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Nós sabemos, segundo a passagem da Bíblia, que Jesus ele ora e na manhã seguinte ele separa, ele chama essas pessoas para o seguir, para evangelizar, para serem apóstolos dele, né? Para que eles fossem depois dele fazendo a mesma proclamação do evangelho, né? Levando a mensagem do evangelho de Cristo. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que é a descida do Espírito Santo lá em Atos, quando Jesus ele vai, mas depois ele vem aos discípulos e ele diz que eles fiquem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos, até que para que daquele dia em diante eles tivessem o revestimento e pudessem ir, né, a outras nações, falando em outros idiomas, com toda a graça que o batismo no Espírito Santo proporcionou a esses homens naquele contexto, né? A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular, bem única, tá? Em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, porque a gente vai ver que houve outros, por exemplo, outros apóstolos como Paulo, né? Que não estavam entre os 12, mas que foi chamado pelo próprio Cristo, né? Então ele separou em 3, A, B e C. No ponto A, ele vai dizer assim: eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por Jesus Cristo. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre e aprenderam e conviveram com ele. Tiveram ensino, viveram as experiências das curas, dos milagres, de todos os milagres que Jesus fez. Ele estava acompanhado por seus apóstolos, não só, né, no caso da filha de Jairo, que ele entrou apenas com 3, mas todos eles testemunhavam e testificavam das maravilhas que Jesus fazia. Toda vez que Jesus parava para ensinar, eles estavam presentes no ensino.
Então, no ponto C, ele vai dizer que eles receberam também a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para proclamar e pregar o evangelho à humanidade. E o comentarista ele vai fazer um resumo. Dom apostólico, Efésios 4, versículo 11. Apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e a obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. O colégio apostólico, ele se resume ao grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus e os apóstolos atuais. São missionários enviados pela Igreja do Senhor. Segundo tópico, o apóstolo Paulo. Nós já tínhamos até começado a falar de Paulo, mas vamos prosseguir. Saulo e a sua conversão. O comentarista ele vai começar falando de Saulo. Quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, quando ele passa de perseguidor a perseguido. Quem era Saulo? Então ele vai dizer que Saulo era um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, um fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, no caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, porque Saulo estava autorizado a afugentar, a prendê-los, Saulo tem uma experiência com Cristo. Nós conhecemos a história, que ele vem pelo caminho ao clarão, e ele naquele momento, Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ele vai dizer, quem é o Senhor, Ele vai permitir ouvir a voz de Cristo, naquele momento, reconhecer que é a grandeza de Jesus Cristo, E aí ele começa a sua vida transformado, sendo ensinado a partir desse encontro com Jesus Cristo, dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Eu vou trazer para os irmãos aqui só uma parte, só um trecho, tá? De Atos 9, do versículo 5. Depois dele cair em terra, ouvi a voz do Senhor chamando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse, quem és, Senhor? Ele já reconheceu ali a grandeza de Deus. E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões? E ele, temendo atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esses 3 dias sem ver, ele não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. É Ananias com que o Senhor aparece a ele, diz a ele que vai enviar um homem para que ele o ensine sobre o Evangelho. O Paulo, ele é ensinado conforme a vontade de Deus, pelo próprio Deus. Segundo tópico, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos, o seu legado teológico, ele vai falar do legado de Paulo. Mas, com toda essa visão, Paulo ele se sentiu o menor dos apóstolos, exatamente por ele não ter sido escolhido em vida, por ele não ter vivenciado os milagres de Jesus. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e não testemunhou da ressurreição do Senhor, que eram requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se o menor de todos. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram um selo do seu ministério apostólico. Terceiro tópico e último, a apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? É a pergunta que o comentarista vai fazer. Ainda existem os apóstolos? E ele vai dizer que no sentido estrito do termo,
De acordo com a sua singularidade, os apóstolos, como os 12, não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O comentarista vai trazer Mateus 19, 28, que é uma parte do texto em que os apóstolos estão perguntando a Jesus o que eles receberiam como galardão. E aí Jesus está dizendo que na volta do milênio, quando ele voltasse, eles estariam entre os 12, eles seriam levantados para julgar as 12 tribos de Israel. Né? E os seus nomes também serão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de 12 de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Apóstolos fora dos 12. A carta dos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. E entre eles está Paulo e Barnabé, bem como parentes de Paulo Adrônio e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Terceiro subtópico, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Uma característica apostólica. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Aí ela vai citar alguns nomes: John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Vingre, Daniel Berg, o irmão André e tantos outros. Em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolos está em plena vigência na igreja atual. Não existem os apóstolos descendentes desses, que viram Jesus, que andaram com Jesus, que são testemunhas de Jesus. O que existe hoje é um ministério com características apostólicas. Na conclusão, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente, entretanto, nos moldes do Colégio dos 12, como era anterior, escolhido por Deus, separado particularmente por Deus, não existe. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Existe o chamado, existe o dom, existe os que estão indo, levando o evangelho, propagando o evangelho de Cristo. Isso é real. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nosso país e em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. O que nós podemos chamar de missionários. São os que nós chamamos de missionários. Os que vão em missão de uma cidade para outra, de um território para o outro, locais onde o evangelho ainda não chegou, onde as pessoas ainda não conhecem o amor de Cristo. É um trabalho desbravador de propagar e levar o evangelho a outras criaturas. E essa característica, ela é real. Esse dom existe, é real. Mas os chamados, os que foram separados por Jesus Cristo, nesse formato da época de Jesus, não existe mais. Tá? Na conclusão que nós chegamos hoje. E para encerrar, eu vou ler mais uma vez para os irmãos, né, a leitura que foi feita na lição de hoje, para que nós venhamos fazer uma reflexão e venhamos compreender que todo chamado que nós temos na nossa vida, que o Senhor tem conosco e que as pessoas exercem, que estão em liderança, que estão à frente de algum ministério, é para que
todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faça o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4,16. Edificação em amor. Crescimento, não é inchaço, é crescimento estruturado, para que você venha aprender e se manter com aquele conhecimento. Se é algo que ninguém pode tirar de nós, querido, é o conhecimento. Então não só nós devemos nos lançar no Evangelho, na leitura devocional, na leitura da palavra, nos ensinamentos, na presença do culto, ouvindo a voz dos preletores que trazem as mensagens do Senhor para nós, mas também compreendendo que nós precisamos, como membros desse corpo, estar ajustados. Amém? Desejo a todos um final de semana, um domingo abençoado, culto hoje às 19 horas. Um feliz dia das mães a todas as mães mais uma vez. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?